Boa tarde, gente plena e analisada, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para essa live, mais uma live preparatória para a mentoria Forjando Rainhas. E hoje o tema é como que essa mentoria vai mudar a sua visão a respeito da igreja e talvez até da sua espiritualidade, como você vê Deus, né? E ai, isso é a transição, gente. Zona nebulosa. Fazendo uma piadinha, se Jacó fosse crocheteiro, a capa de José provavelmente seria desse jeito aqui, igual a minha blusa. Então vamos lá. Igreja. Por que igreja? Bom, a maior parte dos meus clientes aqui, minha audiência, é crente, né? E quem não é crente é cristão, ou seja, não é evangélico, é católico, pode ser. E por que eu vou falar sobre a igreja? Como que essa mentoria muda a sua visão sobre a igreja? Porque, né, atendendo crente, atendendo gente que frequentou ou frequenta a igreja, sempre existe não é incomum eu atender gente que vem machucada da igreja. E por quê? Geralmente as pessoas, né, uma parte das pessoas, elas se convertem depois de algo ruim que aconteceu na vida. Uma grande parte das pessoas acontece isso. E aí quando elas vão para a igreja com o coração cheio de esperança. Por quê? Porque elas chegam lá, elas são bem tratadas, elas são bem recebidas, elas experimentam o evangelho, elas experimentam algo na sua vida espiritual, algo novo. Só que a igreja não é feita de seres espirituais. A igreja é feita de seres humanos. E, às vezes, as pessoas acham, né, inicialmente, que entrando na igreja, estando ali com a comunidade, de que eles encontraram a solução para a vida deles. E a solução para a vida deles não é a convivência, porque na convivência ali da igreja, vocês vão entender que o pastor também tem dor de barriga, que ele passa nervoso, que o seu líder tem dor de dente, que todas as pessoas que estão ali têm os mesmos problemas que você e às vezes, aparentemente, problemas piores. Por quê? Porque são problemas ou que você já superou ou problemas que você jamais passaria. E aí, qual que é a tendência, geralmente? Essa pessoa que inicialmente estava toda empolgada com a igreja, toda empolgada com o evangelho, por quê? Porque ela acha que ela está empolgada com o evangelho, mas na verdade ela está empolgada com a igreja, ela está empolgada com aquele momento da vida dela. E ela bota todas as fichas emocionais dela naquilo ali. Adivinha onde vai dar? Frustração. Então a igreja ela tem alguns elementos importantes e interessantes para atrair pessoas, tá? Primeiro, tem Deus, né? Então nós vamos nos conectar novamente com Deus. E por eu ser cristã, obviamente, eu acredito que todo ser humano tem essa lacuna de relacionamento com Deus. Por quê? Porque isso acontecia lá na nossa essência, lá no Éden. Então, todos os dias, na viração do dia, ou seja, quando o dia estava para acabar, Deus descia no jardim e se comunicava, tinha um relacionamento ali com o ser humano. Isso estava na nossa essência. Isso foi perdido. Então, na igreja, provavelmente, nós vamos ter essa religamento. Nós vamos nos religar a Deus. Perdão. Ali. Segundo, tem a figura do pastor. A figura do pastor é uma figura substituta muito útil para pessoas que têm problemas com paternidade, ausência de paternidade. Porque Deus é um pai que está no céu. O pastor, ele tem essa visibilidade, ele é palpável, ele é um ser humano. Tá? Então, o pastor também é uma figura de autoridade que muitas vezes acaba substituindo essa figura paterna na cabeça da pessoa que acabou de se converter ou, né, que se converte. E assim como uma criança acha que o pai sabe tudo, muitas vezes você, né, acha também que o pastor ele sabe tudo, que ele é indefectível, entendeu? E terceiro, nós temos as pessoas e as histórias das pessoas. E muitas vezes nós nos ligamos com a história das pessoas com as quais nós nos ligamos dentro da igreja.
tá? Então, é uma pessoa que ela teve uma história de superação e através do evangelho ela teve superação. Isso tudo é válido? Isso é extremamente válido. Qual que é o grande problema? O grande problema é que nós temos lacunas emocionais dentro de nós temos dependências emocionais. Nós temos questões que são emocionais e não são espirituais. E às vezes, na tentativa de resolver as questões emocionais, as pessoas se agarram nessas questões dizendo que é espiritual. E aí segue, né? E ora, e jejua, e pede para Deus, e às vezes as coisas não acontecem. E não acontece por quê? Porque não é espiritual, é emocional. E, muitas vezes, o líder e o pastor ali, ele não tem também esse conhecimento, esse discernimento de separar o que é espiritual do que é emocional. E acaba espiritualizando tudo. E nessa tentativa de espiritualizar tudo, é que que as pessoas experimentam eles ficam desgostoso com a igreja. Por quê? Certa vez eu atendi uma moça, tudo bem que ela nasceu no evangelho, né, nasceu na igreja, tudo, mas a mãe dela faleceu. E ela não conseguia superar o luto da morte da mãe. Por quê? Porque ela cresceu na igreja e ela aprendeu que Deus curava. Deus fazia milagres, certo? E a pergunta é, como que agora ela justifica, como que ela fala para as pessoas que ela sempre acreditou num Deus que curava as enfermidades e que a mãe dela morreu. Morreu de uma doença grave, entendeu? Então isso não fazia sentido na cabeça dela. E muitas vezes essa pessoa, ela que passa por um baque desse, ela acaba entrando em conflito na fé dela. Só que quando eu comecei a atender ela, né, eu levei ela a entender a história da mãe dela. Lembra que aqui você vai aprender que tudo são escolhas? Alguma coisa aconteceu na vida da mãe dela que a mãe dela escolheu morrer. E aí quando você olha para a história de vida da mãe, tem alguns entraves e tem coisa que ela nem chegou a ficar sabendo, porque essa moça, ela recém tinha saído da adolescência. Então, tem certos tipos de assuntos e conversas que os adultos não vão conversar com criança e com adolescente, muito menos com os filhos. E conversando com ela, eu levei ela a observar a história da mãe, entender a história da mãe, olhar para todas as dificuldades que a mãe dela passou durante toda a vida, que foi uma vida curta, e ela conseguiu chegar num lugar de, se a minha mãe estava tão mal, e ela escolheu morrer, cabe a mim respeitar. E ela conseguiu não se desligar, porque o objetivo da terapia não é fazer você esquecer as coisas, não. É você compreender, ter consciência daquilo ali, a tal ponto que você não leve essa experiência pro lado da dor, mas sim pro lado do aprendizado. Então, naquele momento que ela entendeu que a mãe dela tinha feito aquela escolha e que não estava legal para a mãe dela também, a vida dela não estava boa, né? A mãe dela não tinha ferramentas para lidar com a vida, ela deu sim absoluto para a morte da mãe, deu sim absoluto para a mãe. E a partir daquele momento ela falou, Violeta, eu não sofro mais com a morte da minha mãe, entendeu? Só que inicialmente é até uma pessoa que às vezes ela até duvida de Deus. Por quê? Porque eu aprendi que Deus ia curar. E por que não curou? Porque estava no campo das emoções, não estava no campo do espiritual. Provavelmente Deus não cura, por quê? Porque Deus não bate, né? Não enfia o pé na sua porta para fazer uma coisa que você não deseja. Porque está nas suas emoções, na tua escolha. Na mentoria você aprende sobre isso, porque quando é sobre a sua escolha, o espiritual ele não vai invadir as suas escolhas, não vai invadir aquilo que está dentro do seu emocional. Consegue compreender? Quando você chega nesse lugar de entender e separar o que é espiritual do que é emocional, a tua relação com a igreja muda, com Deus muda, com as pessoas da igreja que você frequenta muda.
Porque você vai olhar para a pessoa e você vai ler essa pessoa, ler a história de vida dela. Entendeu? Aquela história, né? Aquela coisa. Você leu a história da pessoa, você sabe como que ela vai se portar. Não é como que ela vai se portar, mas como ela poderia se portar. Então, se ela já apresenta para você chances de dar pepino lá na frente, você vai o quê? Se resguardar. Ou você já vai... Sabe a questão do perdão? Ah, que você tem que perdoar 70 vezes 7? Então, é exatamente esse lugar. Você entendeu a outra pessoa. Você sabe que ela não tem condição de te entregar nada diferente daquilo que ela está te entregando. Então, você aceita dela apenas o que ela dá conta de entregar. Então, você aceita do seu pastor apenas aquilo que ele dá conta de entregar. Você aceita dos irmãos da igreja apenas aquilo que eles dão conta de te entregar. Entendeu? E você começa a ter um relacionamento de filho, de filha com Deus. E não de pedinte, não de servo, não de escravo, entendeu? Muda totalmente a tua perspectiva a respeito de Deus. Entende Deus como pai. Muita gente na igreja tem muita dificuldade de lidar com Deus. Ah, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, só que a vida dela, os resultados e os frutos não são de uma pessoa que diz, né, como ela diz que ama tanto a Deus. Por quê? Quando você vai ver, ela tem problemas na paternidade terrena. E Deus, Deus, ele passa no mesmo filtro que o pai passa na tua cabecinha. Então, se você tem questões internas com o teu pai, adivinha com quem você vai ter? Com Deus. Se você tem questões internas com a tua mãe, adivinha com quem? Com o Espírito Santo. Por isso que tratar das suas emoções muda totalmente a forma como você vê a sua espiritualidade, a forma como você vê Deus, a forma como você se relaciona. Então é tão maluco, porque você já você começa a entender certas, até a Bíblia mesmo, a forma como você lê a Bíblia, isso muda. Por quê? Porque você começa a ler a Bíblia com autorresponsabilidade e não ler a Bíblia terceirizando a responsabilidade. Eu leio a Bíblia porque Deus vai me abençoar. Eu leio a Bíblia porque se eu ler a Bíblia, Deus vai se fazer presente na minha vida, tá? E você? Quando é que você se faz presente na presença de Deus? Consegue compreender? Então, as emoções curadas, elas potencializam os milagres na nossa vida. É por isso que às vezes você, que principalmente que frequenta igreja, que é crente, às vezes você olha para algumas pessoas, parece que tudo dá certo na vida dela. E outras não. Ou, por que Deus fez um milagre, curou o câncer não sei de quem, mas não cura a diabetes da tua vida? Ah, mas é que diabetes não tem cura. E câncer também tem cura? Não, não tem. É por isso que chama milagre. Mas por que não acontece? Por que para um acontece e para outro não? Porque existem entraves emocionais. Você também vai aprender que tem pessoas que elas usam da espiritualidade ou elas usam dos problemas que elas passam, né, como um modo de vida e não como um modo de morte. Então você vai ver que tem pessoas que elas têm doença que ou essa doença nunca se cura, não importa quanto jejum, quanto... Quer um exemplo? Pessoa drogada. Tem um caso na minha família, né? Vocês sabem que eu sou crente. E a pessoa não consegue se libertar da droga. Então ela fica lá 1 ano bem, daqui a pouco ela cai. 6 meses bem, daqui a pouco ela cai. Prostituição, vício, qualquer tipo de vício. Por que se isso fosse realmente apenas espiritual, era só orar, era só jejuar, que tudo ia embora. Por que não vai embora? Porque esse vício, porque esse problema, ele tem uma função emocional na vida dessa pessoa. Quando você descobre a função emocional, você se abre para o milagre. O milagre, ele pode ser feito. Quem aí é viciado em alguma coisa sabe o quanto é difícil você largar isso. Entendeu? Ou quem tem uma doença incurável sabe o quanto é difícil. Mas por que a pessoa o milagre não acontece na vida dela? Porque aquela doença se torna um modo de vida. Existem ganhos secundários envolvidos, existem lacunas emocionais, então ela é vista, ela é inclusa, ela é cuidada, ela pode ter descanso. Eu já contei aqui uma vez a respeito de uma pastora que veio me procurar, falou assim, olha, me deram o seu contato, disseram que você pode me ajudar. Eu falei, tá, mas o que tá acontecendo? Ela falou assim, que eu fui diagnosticada com câncer. Eu falei, tá, me conta a sua história então.
Aí ela falou assim, então, mas é o 7º diagnóstico. Oi? Oi? Quando você vê repetição ou desproporcionalidade, tem um problema aí. Então, quer dizer, era a 7ª vez que ela estava tendo aquele diagnóstico. Eu falei, mas como assim? Porque, né, você sabe, o câncer vai andando. Então, ela se tratava, ficava no tempo de remissão, quando estava quase para ela receber alta, 5 anos, né, após vamos dizer assim, a cura, não tem mais nenhuma célula cancerosa no corpo. Quando ela estava para cumprir esses 5 anos, o câncer voltava. Certeza absoluta que essa doença é uma forma de vida, não é uma forma de morrer. Então, tem pessoas que ela usa a doença para morrer e tem pessoas que ela usa a doença para viver. Tudo isso você aprende dentro do processo da mentoria ou do processo de terapia, entende? Tanto é que eu falei para ela, porque você já ouviu falar da dieta cetogênica, né? Você já ouviu falar de tratamento disso, tratamento daquilo? E ela falou assim, eu já vi várias pessoas, li a respeito de pessoas que se curaram, mas eu não sei o que acontece. Toda vez que eu penso a respeito disso, minha cabeça não funciona e eu não faço. O que eu descobri? Que naquela resposta, eu já sabia que ela não voltaria para a terapia. Alguém deu meu contato para ela, porque ela estava pedindo ajuda, mas quando ela percebeu, e detalhe, ela não percebe isso de forma consciente, porque, né, talvez na cabeça dela, as coisas que eu falei para ela nem surtiriam efeito na doença. Ela acredita piamente nos remédios alopáticos que ela toma. E a questão não é o remédio não vai fazer efeito. Se ela precisa dessa doença como um ganho secundário, para nutrir um ganho secundário, não tem tratamento que vai fazer efeito. E detalhe, as coisas vêm de forma personalizada para você. Então, o que ela precisa? Ela precisa da doença para continuar sendo vista, sendo inclusa, sendo cuidada, tendo autorização para descansar, sei lá o que ela precisa. Ao invés dela chegar e falar para as pessoas, limpar da vida dela as pessoas que ela não quer, virar para quem precisa fazer alguma coisa por ela e falar, olha, eu preciso descansar. Ela não consegue fazer isso. E para ela poder fazer isso de mente, de consciência limpa, ela fica doente. É um modo de vida. Conseguiram compreender? E aí fica na escolha. Mas eu não acredito. Beijo. Segue do jeito que você quiser. Eu quero me livrar dessa doença. Então nós vamos cavucar. Onde foi que começou essa sensação? O que você está ganhando com isso? Qual foi a primeira vez que você se sentiu assim? Qual é o gatilho, o comportamento que dispara essa necessidade em você? Nós vamos cavucar tudo isso. Uma vez eu atendi uma mulher, ela, né, ensinei todo o processo, tudo que eu podia ensinar para ela. Ela falou, eu entendi, eu gostei, eu acredito no que você está dizendo, mas hoje eu não quero mudar nada na minha vida. Eu prefiro ficar com a dor que eu tô sentindo, porque a forma como eu construí a minha vida, se eu tiver que sair do lugar, se eu tiver que colocar as coisas no lugar, dá muito trabalho e eu não quero esse trabalho. Também é legítimo. Só que agora ela vai continuar a vida sabendo que ela escolheu sentir aquela dor. Consegue compreender? Gente, o tema da live de hoje é essa, né? E amanhã? Amanhã é domingo, será que eu consigo? Eu vou tentar vir aqui para dar aula para vocês, fazer a live para vocês, tá? Nós vamos falar sobre bandeiras da sociedade ou ativismo. Como que a mentoria Forjando Rainhas vai mudar a sua visão sobre ativismo e bandeiras na sociedade, tá? Um beijo, espero vocês lá na mentoria, que vai começar dia 5 de agosto, ou na sala, na live amanhã. Se você quiser fazer sua inscrição para a mentoria, é só entrar no link da bio, tá lá, mentoria Forjando Rainhas, é clicar e cair para dentro, tá? Beijo, até a próxima aventura, tchau.